Na nossa aula. Percebam uma coisa, nós já temos aqui a tabela animal e a tabela dono criado, tá? Agora nós vamos praticar isso no nosso banco de dados. Vamos aqui para o MySQL Workbench. Vocês lembram da última aula, da aula 4, onde nós falamos sobre construir um CRUD? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer algo bem além disso. Nós já temos a tabela animais criadas, então vamos criar a tabela dono, tá? Ctrl C, vamos aqui para baixo, Ctrl V, ok? Chamar aqui de dono, ID dono nesse caso aqui, tá? ID dono, nome dono, telefone dono, tá? Pessoal, isso aqui é opcional, tá? Isso aqui é apenas para dizer que esse campo não será nulo, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte, já temos ID dono, nome dono, telefone do dono, vamos referenciar agora a nossa chave estrangeira. Então vamos lá, ID animal é inteiro, um int, foreign, ok, que vai referenciar a tabela animal, tá? E aqui vai receber o ID animal. Opa. Beleza. O que é que está acontecendo aqui? Foreign. Será que eu escrevi errado? Foreign. Aqui. Não está errado. Será que eu inverti aqui? Tá, para lá. Pronto. Ou não. Aí, será que não precisa dessa declaração? Então tá, que seja. Acho que não precisa dessa declaração aqui, diferente de outros SGBDs, tá? Como Postgres. Vamos criar aqui a tabela dono, beleza? Então tá, vamos rodar aqui. Opa, o que é que aconteceu? O que é que já está trazendo aqui? Ah, nenhum banco de dados foi selecionado. Tá, vamos atualizar aqui, ó. Use clínica. Pronto, já estamos usando o banco de dados clínica. Agora vamos criar a nossa tabela dono. O que é que aconteceu? Ah, é porque o nome da tabela não é animal, é animais. Com I, tá? Vamos lá. Pronto, criamos a tabela dono. Para confirmar, vamos atualizar aqui e já temos a tabela animais e nós temos a tabela dono. Vamos ver a coluna, ID dono, nome dono, telefone dono, ID animal, tá? Aqui nós temos as chaves estrangeiras, tá? Esse aqui é o nome, tá? É a constraint, é o nome da constraint de chave estrangeira, dono, underline, IBFK, underscore 1, beleza? Então tá, bem aqui, pessoal, nós já temos alguns animais adicionados, tá? Ou seja, eles já existem. Para verificar, vamos apenas selecionar essa parte aqui e clicar em executar. Nós temos dois, Bob e Thomas, tá? Beleza, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos inserir um dono para o Bob, tá? Então vamos lá. Insert into dono, opa, nos campos nome dono, tá? Telefone dono e ID animal. Quero que você insira os seguintes valores: values
abre e fecha parênteses, aspas simples, nome do dono aqui. Agora, aqui será o telefone do dono e aqui o ID do animal. Eu quero atribuir ao Bob, então vou colocar o ID 1. Está aqui o ID animal dele, é o ID 1, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. O nome do dono do Bob vai ser Mark. E o telefone dele vai ser 77 987654321. Pronto. Vou inserir aqui, ó. Insert into. Pronto, foi inserido com sucesso. Professor, agora nós já temos dados relacionados. Como nós construímos a consulta para esses dados? Assim, ó. Select from, tá? Opa. Select from. E agora, pessoal, eu vou mostrar duas maneiras para vocês. Primeiro, eu quero selecionar os dados, tá? Eu vou selecionar os dados de quem? De quem eu vou selecionar os dados? Do dono, do animal, de ambos. Vamos lá. Se eu quero saber o nome do dono, o nome do animal, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Nome, dono, vírgula, nome, animal. E a gente vai extrair da onde? Da tabela dono, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai relacionar essas duas tabelas, tá? Através do inner join, ou seja, para quem lembra da teoria dos conjuntos, o inner join, ele é a intersecção dos dois conjuntos, ou seja, é algo que é comum a eles. E se tem algo que é comum, é o ID do animal. Tá tanto na tabela dono, quanto na tabela animais. Ok? Então, ele só vai me trazer os dados que tiverem esses elementos em comum. Então, vamos lá. A declaração é a seguinte. From dono, inner join. Agora vem o X da questão. Eu vou juntar com qual tabela? Com a tabela animais. Beleza. On animais tem qual atributo que tem na tabela dono? ID animal. Então, ID animal é igual a tabela dono ponto ID animal, tá? O que é que eu estou trazendo aqui, pessoal? Eu estou selecionando apenas o nome do dono e o nome do animal. Da onde? Da tabela dono, que foi juntada com a tabela animais, tá? Professor, eu ainda não entendi como funcionaria essa intersecção, tá? Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code, só para mostrar para vocês, tá? Vamos supor que eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, tá? Aqui eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, tá? Separaliza aqui por vírgulas. E aqui, pessoal, eu tenho 2, 7, 8, 9, 0. Eu quero que vocês me digam aqui qual é a intersecção, ou seja, algo que é comum tanto no A quanto no B, qual o número comum que está entre eles, tá? Vocês têm um tempinho aí para pensar. Beleza. A intersecção, algo que é comum a eles, é o número, vamos explicar aqui, ó, 2, 3 não tem, 4 não tem, 5 não tem, 6 não tem. Então, é o número 2, beleza? Ou seja, essa aqui é a intersecção. Então, se eu quiser trazer alguma coisa dessa tabela, eu tenho que ter alguma coisa em comum com ela. E aqui é o número 2. No banco de dados não é diferente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu vou rodar
e deve aparecer nome dono, nome animal. Dependendo do comportamento do banco, pessoal, pode ser até que dê um errinho aqui, porque eu não especifiquei qual tabela pertence a esses atributos, tá? Vamos lá, assim mesmo. Ó, funcionou. O nome do dono, Mark, e o nome do animal, Bob. Beleza? Por que, professor? Por que não apareceu o outro nome do outro animal? Por que não apareceu o do Tom? É porque nós temos aqui o Tom inserido no banco de dados animais, mas não tem um dono para o Tom aqui na tabela de donos. Ou seja, não existe um ID animal correspondente ao ID do Tom armazenado aqui na nossa tabela. No caso, tabela donos. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Perfeito, pessoal. Existe outra maneira de fazer isso, professor? Sem sombra de dúvidas que existe. Vamos apagar isso aqui. Podemos buscar dados diferentes da mesma tabela. Só que de tabelas diferentes, perdão. Porém, o procedimento é outro. Vamos lá. Eu quero buscar nome dono e nome animal da tabela dono e da tabela animal. No caso, tabela animais. Só que é o seguinte, aqui eu tenho que especificar. No caso, nome dono está na tabela dono. Dono, ponto, nome dono. Eu estou dizendo assim, ó, essa coluna aqui, ela vai ser trazida da tabela dono. E agora, animais, vai trazer o nome animal dessa tabela animais. Percebam o que vai acontecer agora. Ele trouxe nomes repetidos, sem precisão nenhuma. Aqui diz o seguinte, que ele trouxe o nome do Mark, tá? E aqui o nome do animal é o Bob, e o nome do Mark e o nome do animal aqui é o Thomas. Só que está errado. Por quê? Porque Mark aqui, ó, ele é dono apenas, tá, do Bob. Ele não é dono do Thomas. Então, essa consulta aqui, ela está errada. Mas como corrigimos? Veja bem, lembrem que eu falei que é necessário ter um valor que seja correspondente, que seja comum a ambos, tá? Então, nesse caso, nós vamos especificar um filtro. Procure, ou melhor, selecione o nome do dono da tabela dono, o nome do animal da tabela animais, da tabela, ou das tabelas, no caso, dono e animais. Agora vem o filtro, onde, where, dono.id animal é igual a animais.id animal. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, me traga o nome do dono, tá, que está na tabela dono, e o nome animal, que está na tabela animais, da tabela dono e animais. Porém, só traga aqueles onde o ID animal corresponde, ou seja, é igual ao ID animal da tabela dono é igual ao ID animal da tabela animais. Agora, vamos ver o que acontece. É para trazer apenas o nome do Mark e do Bob. Vamos lá. Prontinho. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas maneiras de ligar tabelas e procurar as informações delas. Mas, professor, eu posso inverter? Eu posso encontrar o dono através da tabela animal? Vamos ver isso aqui na prática, pessoal. Vamos lá. Vamos alterar aqui a nossa consulta, tá? Lembrem da consulta que eu fiz com o Enerjoin. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Eu quero selecionar o dono do nome dono e o nome animal da tabela animais, tá? Como é que eu faço? Vou copiar isso aqui para ficar mais simples para nós entendermos, tá? Beleza. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final para limitar as declarações, tá? Ponto e vírgula aqui, pessoal, é só para dizer, ó, essa declaração aqui, ela não está junta dessa. E essa declaração de baixo não está junta com a de cima, tá? Não está junto com a de cima. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou selecionar os mesmos parâmetros, porém, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou só corrigir. Inner, join,
dono on. Ou seja, eu estou dizendo assim, selecione o nome do dono e o nome do animal da tabela animais. Porém, deve ser algo comum na tabela dono, onde o ID do animal da tabela dono é igual ao ID animal da tabela animais. Vamos rodar e ver o que acontece. Prontinho, ele me trouxe o resultado, tá? Então, existem várias maneiras de você estruturar uma consulta que vai realizar a mesma coisa. Isso vai depender muito da maneira que você está trabalhando seu banco de dados. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula e espero que vocês tenham aprendido como fazer relacionamentos aqui nas tabelas, tá? Lembrando, caso vocês estejam na dúvida, pesquisem pela documentação do MySQL. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.